Me avisa quando a gente já... Já começou. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos com mais uma imersão. Sejam bem-vindos. Deixa eu abrir aqui nossa imersão pelo Instagram da nossa igreja. Graças a Deus que estamos juntos nessa quinta-feira abençoada e que o Espírito Santo possa falar conosco, né? O Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, os irmãos que estão chegando. Eu vou enviar aqui, ó, mensagem lá no grupo para a gente poder avisar os irmãos que já começou a imersão. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui no grupo das irmãs, no grupo da EBD, aqui, ó, as empreendedoras, avisando a todos que nossa imersão começou. Graças a Deus por isso. Enquanto os irmãos estão chegando, deixa eu já ver se tem alguns avisos aqui para deixar com vocês. Eu creio que o pastor tenha colocado aqui alguns avisos para mim, mas eu vou repetir os avisos no final, pode deixar, tá? Só para ver aqui, ó, o culto, domingo, culto de celebração e escola bíblica dominical. Então, esses avisos que temos para esta semana. E a gente volta lá para o nosso Instagram. Oi, tia Vera, paz do Senhor. Vamos orar? Já dei tempo para todo mundo poder entrar, para a gente estar junto. E agora nós vamos orar, porque é a hora da gente ouvir o nosso Pai agora. Aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por estarmos vivos e estarmos na tua presença. Te pedimos agora, abençoa esse momento dessa imersão. Abençoa a tua igreja que vai estar conectada conosco. Abençoa aqueles irmãos que vão ouvir depois essa imersão. Pai, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus. Te pedimos agora, Espírito Santo, fala conosco. Ministra nas nossas vidas. Ministra em nossos espíritos, ó Pai. Que possamos ouvir a tua voz e entender o que tu estás falando conosco. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado porque tu estás aqui, ó Deus. Abençoa cada pessoa que estiver conectada nesse momento. Vai no lar das famílias agora, Senhor. Vai agora na vida das pessoas, nos hospitais, Senhor. Nos irmãos que estão de joelhos dobrados, clamando. Aqueles que estão intercedendo, ó Pai, que tem aquele no íntimo o seu pedido. Pai, atende neste momento, Senhor. Vai de encontro ao teu povo nesta hora, porque o tempo está próximo e já vimos os teus sinais. Então, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, tia Mira, que Deus abençoe, graça e paz. Imersão de hoje, a gente vai estar falando sobre o que o pastor recebeu desde domingo. E a gente vai estar falando nessa passagem linda sobre preparai o caminho do Senhor. A gente está agora pelo nosso Instagram, então a gente tem um design, né, mais nítido do nosso Instagram, um alcance maior. Então eu convido a você que tem um aviãozinho aí, se você puder compartilhar com o maior número de pessoas que você tiver, com os seus amigos, essa mensagem, ou se você puder mandar agora, já mande esse aviãozinho para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus, para aquela família que está precisando realmente de um acolhimento do Senhor. Você envia essa mensagem nesse momento para que todos estejamos juntos, porque preparar o caminho é algo muito importante. E é algo muito profundo. Não foi à toa que Deus deu ao nosso pastor esse tema. Não foi à toa que o Senhor
revelou ao nosso pastor a preparação por isso. Estamos vivendo dias difíceis, igreja. Estamos vivendo os dias, os sinais lá de Apocalipse. Estamos vivendo dias em que o amor da humanidade tem se esfriado. Estamos vivendo dias que você já acha normal uma pessoa sentir fome na rua. Estamos vivendo dias que você passa por uma pessoa e se alguém é gentil, você acha aquilo estranho. Se alguém te trata bem, você acha estranho. Estamos vivendo esses dias. Ontem eu tive que fazer algumas compras porque eu tinha uma encomenda para poder fazer e eu estava no ponto do ônibus e tinha um casal de idoso no ponto do ônibus. E o primeiro ônibus passou e não parou. E o casal deu sinal e não parou. E depois de 40 minutos veio outro ônibus. Eu estava com eles e depois chegaram outras pessoas no ponto do ônibus. E o casal deu sinal. E aquele ônibus não ia parar. E aí eu deixei as minhas bolsas, dei o sinal para que o ônibus parasse. E o ônibus, graças a Deus o motorista parou. E quando foi subir no ônibus, os mais novos começaram a passar à frente dos idosos. E eu tive que falar assim, por favor, vamos esperar. Aquele casal de idosos achou estranho uma pessoa, olha o ponto que está na nossa humanidade. Eles acharam estranho uma pessoa tomar a defesa deles, para que eles subissem no ônibus primeiro e depois os outros fossem subir. Graças a Deus, aquelas pessoas mais novas, que eram até mais novas do que eu, pararam para eles poderem subir. Ainda falaram assim pra mim, desculpa aí, tia, desculpa aí. Ainda falaram assim pra mim, eu fui chamada de tia, amor. Assim, desculpa aí, tia, que falaram pra mim. E aquele casal subiu no ônibus, depois eu subi, e aí os mais novos subiram. O ônibus realmente estava muito cheio. Então, pra gente ver como é que o amor tá se esfriando, sabe? Como é que o respeito tá se esfriando. E quando o pastor recebeu essa mensagem, preparai o caminho, é sobre isso. É sobre a gente buscar o arrependimento, sobre a gente buscar, sabe, o primeiro amor, o amor pelo evangelho, o amor pela palavra, esse amor que Jesus pregou, esse amor que Jesus veio, porque Deus é amor, Jesus não contém amor, ele é o amor, ele é a personificação do amor, né? Então é isso que a gente precisa ver, a urgência do arrependimento, sabe? A urgência de preparar o caminho, a urgência de saber que existem almas que precisam desse evangelho, que existem almas que precisam ser alcançadas, que a igreja não pode se limitar às quatro paredes, igreja tem que crescer, igreja tem que pregar o evangelho, igreja tem que levar essas vidas a conhecerem Jesus, o amor pelas almas. Foi isso que Jesus veio trazer pra gente, porque ele nos amou primeiro, a Bíblia vai dizer que ele primeiro nos amou. Então preparar o caminho significa tudo isso. O preparar o caminho é muito além nunca foi sobre mim ou sobre você, mas sempre foi sobre ele. Preparar o caminho para quê? Para a chegada do nosso Senhor. Por quê? Porque já os tempos estão ficando apertados. Já fiz a introdução da imersão de hoje. Os dias estão apertados. 2024 já está acabando. A gente já vai entrar num novo ano. E coisas novas nos esperam nesse novo ano de 2025. A gente não sabe o que nos espera, mas sabe que algo de bom e novo Deus vai trazer. Sabemos que as provas também virão. Sabemos que lutas também virão. Mas quando a gente tem dentro do nosso coração e o alvo que é Cristo, e sabendo que todos os dias precisamos preparar o caminho, porque esse preparar o caminho não foi só para ontem, esse preparar o caminho são todos os dias das nossas vidas, independente do tempo que temos de conversão, é necessário preparar o caminho. Então vamos começar? Vamos lá, entrar. Santos da Lídia, tia, que Deus abençoe, viu? Vamos preparar esse caminho. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. A gente vai trabalhar hoje só no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Vai nos introduzir a figura de João Batista, o profeta de caráter marcante. João Batista era o tipo do cara que não tinha papa na língua. Você está compreendendo isso?
Ele simplesmente entregava o que tinha que entregar, o que o Espírito Santo mostrava para ele, o que Deus estava dizendo para ele. Ele não era aquele tipo de pessoa que iria analisar como é que ia fazer a mensagem, o sermão de hoje. Não, João Batista, ele foi preparado para isso. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele tinha uma personalidade marcante, ele tinha um jeito de se vestir diferente, um jeito de se alimentar completamente diferente, porque ele era a voz que clamava no deserto. E o interessante é essa voz no deserto trazia milhares de almas para o deserto para ouvi-lo. Traziam milhares de almas para serem batizadas, levadas ao batismo do arrependimento. Um rapaz completamente diferente e estranho, de um modo esquisito, mas cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Não é diferente de hoje, querido. Você, desse seu jeito esquisito, desse seu modo estranho, mas Deus te usa os teus lábios. Sabe por quê? Porque é necessário prepararmos o caminho do Senhor. E o Senhor quer usar a nossa geração. O Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor quer usar a sua igreja para isso. Preparar o caminho do Senhor. Porque existem muitas almas ainda que estão no deserto. Muitas almas no deserto, precisando de uma voz que clame e que prepare o caminho para que essas almas sigam ao Senhor. E aí, nesse contexto histórico, após cerca de 400 anos de silêncio, vem a aparição de João Batista, que representou justamente um ponto da virada. João Batista chega num século onde a Palestina estava ainda sob o domínio do Império Romano e os judeus buscavam essa libertação. Por isso que muitos judeus achavam que esse Messias que viria, ele viria com uma potência para destruir o exército romano e libertar o povo. Mas na realidade, o que os profetas sempre falaram, o que Isaías traz, o que todos os profetas disseram, que esse Messias traria uma mensagem de amor. Só que os judeus, oprimidos pelos romanos, ainda não entendiam isso. Então, quando chega a figura de João Batista, ele emerge com esse espírito profético dos antigos, vestindo-se como Elias, pregando no deserto da Judéia, mas de uma forma, com uma autoridade do Espírito Santo tão grande, chamando aquelas pessoas de raça de víboras. Todos se espantam com este homem, porque é a voz que prepara o caminho para que o Rei dos Reis viesse e chegasse. E o que traz essa mensagem de preparar o caminho de João Batista? A mensagem de preparar o caminho de João Batista fala de urgência e de arrependimento. Mateus, capítulo 3, vamos lá no verso 2. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, diz a minha versão. Essa versão que o Cadu acabou de ler, porque o reino dos céus... Oi? NVI. O reino dos céus está próximo, a sua versão é NVI, né? A versão do Cadu é NVI, que o reino dos céus está próximo. Então a mensagem que João Batista traz, ele desafia aqueles ouvintes a examinarem suas vidas na eminência do reino. É muito interessante isso. Sabe, eu nunca tinha visto por esse foco, por esse aspecto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Examinem as suas vidas, porque está chegando a eminência de um reino eterno. Isso é lindo demais. Isso é preparar o caminho. Isso é dizer ao pobre: tu és rico. Isso é dizer àquele que se acha inferior: você pode alcançar esse objetivo em nome de Jesus. Basta deixar Deus atuar na tua vida. É preparar o caminho. É dizer: se desafie a se examinar e a se colocar diante de Deus todos os dias, porque já existe os sinais de que o Rei dos Reis está voltando. Preparai o caminho. Examinemo-nos, pois,
porque o nosso Deus, o reino é chegado. E levem essa mensagem de arrependimento a outros, porque assim como nós conhecemos o Rei dos Reis e sabemos que ele virá, outras almas também precisam saber dessa boa-vinda, dessas boas novas. Assim como os anjos disseram quando Jesus nasceu, né? Boas novas a todos os homens, porque na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não foram essas mensagens dos anjos? Existem boas novas para levarem esse evangelho, porque o evangelho quer dizer isso, o evangelho quer dizer boas novas. Então é o momento de levarmos essas boas novas ao mundo. Não podemos mais nos acomodar, não existe tempo para acomodação. Porque precisamos, como ouvintes e como pregadores da palavra de Deus, levar vida, porque existe já a eminência do reino. João Batista também traz o arrependimento como transformação. A gente vai continuar lá no mesmo capítulo, mas você vai pular do verso 2 para o verso 8. Vamos ler o verso 8. Verso 8. Vou ler em outra versão agora. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Essa aí é a NTLH. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O arrependimento, ele transforma. Sabe quando a gente erra e fala assim, meu Deus, se eu soubesse, eu jamais teria feito isso. Isso é no âmbito natural. No âmbito espiritual, esse arrependimento é mais profundo. Ele transforma num grau de você falar assim, ó, nunca mais eu posso errar com meu Pai do céu dessa forma. Nunca mais eu vou repetir este erro. Nunca mais eu posso cair no mesmo erro, porque agora eu aprendi. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando ele traz transformação, quando ele traz mudança de comportamento e ele vem de dentro para fora, aquilo que é errado começa a te incomodar. Sabe quando você se olha no espelho e diz, meu Deus, eu não consigo mais agir dessa forma. Significa que Jesus te transformou a tal ponto que você não consegue mais voltar àquele seu passado. Querido, preste atenção de uma coisa. Quando Deus te tira daquele passado, não volte mais. Quando Deus te livra de uma situação que só Deus realmente vai te livrar, não traga essa situação de volta. Das amarras do passado, Deus já te tirou. Da lama do passado, Deus já te livrou. Deus já te limpou. Ele te deu novas vestes, Ele te deu novos sapatos, Ele colocou um anel em teu dedo. Não é para você voltar mais para aquela imundícia, para aquela sujeira, porque você não faz parte daquele mundo. Você é nova criatura, novo céu e nova terra. E para isso, você precisa trazer as pessoas também para conhecerem esse lado. Porque muitas almas, infelizmente, ainda estão na escuridão. E nós que hoje não nos vestimos mais de saco, mas nos vestimos de vestes celestiais, que temos o nosso nome escrito no livro da vida e que buscamos esse arrependimento todos os dias, porque falhamos todos os dias, porque somos pecadores todos os dias, mas precisamos ter a convicção de que uma vez que o Senhor nos deu esse arrependimento, precisamos buscar essa transformação todos os dias. Na NVI, ela vem falando assim, deem fruto que mostra o arrependimento. Frutos de arrependimento. O fruto do nosso arrependimento. Deem frutos que mostrem esse arrependimento. O fruto que a gente pode produzir, que vai mostrar esse arrependimento é: não quero voltar mais para aquilo que me oprimia. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais enganar. Eu não quero mais viver sobre, sabe, com os olhos tapados, porque hoje eu vejo a luz. Eu não quero mais viver
carregando um jugo, porque o fardo é leve. Deus nos deu a leveza, que possamos viver dias leves, ainda que sejam com provas, mas a gente consiga passar por essa prova glorificando a Deus, não passar pela prova murmurando, não passar pela prova falando mal, não passar pela prova dizendo, poderia ter sido dessa forma, poderia ter sido de uma outra forma. Não é essa prova que não é desse jeito que a gente passa pela prova. A gente passa pela prova agradecendo, a gente passa pela prova glorificando. É difícil porque muitas vezes a prova nos faz chorar, muitas vezes a prova nos espreme, muitas vezes a prova nos faz respirar fundo, e às vezes a gente pergunta, Deus, por quê? Porque a gente está sendo moldado e preparado. E nós não podemos jamais nos arrepender de estarmos servindo a Jesus. Porque Deus nunca se arrependeu de ter morrido por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, o arrependimento, ele traz transformação. O arrependimento, ele traz um chamado universal. Porque Jesus não morreu só por mim ou por você, mas ele morreu pelo mundo inteiro. Arrependimento traz chamado universal. Mateus 3:9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A mensagem de arrependimento é para todos, não é apenas para os gentios, não era apenas para os judeus, não era apenas para quem confiava numa herança de Abraão, mas João enfatiza aqui, o relacionamento com Deus é pessoal. O relacionamento com Deus não é baseado em uma linhagem. O relacionamento é pessoal, porque o chamado é universal. Agora, Deus chama todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, mas só se relaciona com Ele quem quiser. Você entendeu? Preparar o caminho me leva a ter relacionamento com Deus. Me leva a me relacionar com meu Pai. Porque se o arrependimento transforma, não é apenas um remorso, mas é uma mudança radical de mente e coração. João aqui ele desafia as pessoas a viverem de maneira para que elas reflitam na sua transformação interior. João leva as pessoas a pensarem, será que realmente eu sou nova criatura? Será que minhas atitudes e minhas ações, será que o meu falar, o meu andar, o meu vestir realmente mudou? Porque o chamado é universal, mas o relacionamento é pessoal. E será que esse arrependimento me leva a tal ponto ao ponto de eu conseguir me relacionar com o meu Deus? Quando você entra nessa linha tênue de chegar ao ápice de conseguir, através do arrependimento, do preparar o caminho, se relacionar com Deus, meu irmão, você já está num nível de maturidade espiritual tão grande. Então você já pode glorificar a Deus, porque se você se relaciona com o Papai do Céu, ao ponto de você conseguir ouvir a sua voz, ao ponto de você ouvir, se você vê as maravilhas que Deus está fazendo, mesmo na tribulação, as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, mesmo na adversidade. O mar pode estar revolto, mas você está vendo o agir de Deus, é porque você está coladinho com o papai, você está se relacionando intimamente com ele, porque você está vendo salvação em meio à guerra. Arrependimento também traz ação. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 6 agora. A gente vai no verso 6. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João demonstra aqui que aqueles que confessam os seus pecados
eles trazem uma mensagem de purificação, renovação espiritual. E o batismo é isso. O batismo é uma demonstração pública de compromisso com uma nova vida. Então, quando eu tenho um arrependimento em ação, eu tenho a construção de uma nova vida. Confessar os meus pecados. Sabe o que quer dizer isso? Parar de dar desculpas para os nossos erros. Não é um erro, é pecado. Ai, mas eu sou tão fraco nesse pecado. A gente tem que parar de terceirizar a culpa e encarar de frente os nossos medos, as nossas fraquezas e perceber que nós estamos pecando naquela área. Isso é para todos nós, queridos. Bota no silêncio aqui, por favor. Isso é para todos nós, queridos. Independente de tempo de igreja, independente de conversão. É só botar no mudo, por favor. Independente de igreja, independente de conversão. Todos nós precisamos passar por isso todos os dias das nossas vidas. Porque somos pecadores. E precisamos nos analisar todos os dias e buscar essa transformação de dia, de noite, na manhã. Para que o Senhor possa, sabe, ir preparando o caminho. Porque tem o caminho aqui dentro, ó. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Por isso que eu preciso preparar o caminho de dentro para fora. Oi, Dani, que Deus te abençoe, filha. Por isso que eu preciso preparar o caminho de dentro para fora. Porque se aqui dentro não estiver apto para preparar o caminho, eu não vou conseguir contemplar o que Deus tem para mim. Você está conseguindo compreender isso? Preparar o caminho de Deus é muito profundo, queridos. Ele vem, ó. Ele vem dessa mudança, dessa demonstração pública. E aí, quando ele vem de dentro para fora, sem você perceber, você começa a mudar e você começa a crescer. E as pessoas ao seu redor começam a ver a sua transformação e dizer: meu Deus, esse era aquele que diziam que ele era filho do trovão. Ele está manso feito um cordeiro. Porque ele está permitindo preparar o caminho dentro do coração dele, de dentro para fora. Às vezes a gente fica com a nossa mente ainda lá atrás e não percebe como é que Deus está transformando as pessoas. Então, a importância de preparar o caminho todos os dias, no nosso temperamento, no nosso falar, do nosso agir, do nosso vestir, do nosso portar. Preparai o caminho do Senhor. E agora a gente entra na parte de João Batista como profeta no deserto. Assim somos nós. Nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo também, muitos de nós, passando pelo deserto, passando pela prova. Às vezes olham pra gente, vê a gente assim, a gente sorrindo, vê a gente feliz, vê a gente, oh, glória, mas não sabe como é que a gente está passando pela prova. E a gente passa pela prova sorrindo, sabe por quê? Porque o povo de Israel murmurou tanto tempo e ficou rodando em círculos durante 40 anos. E nós não queremos isso para a nossa vida, porque a gente quer chegar no alvo. E lá em Mateus 3,3, vamos lá em Mateus 3,3. Vamos ler primeiro, aí daqui a pouco a gente entra falando sobre isso. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Aqui está dizendo... Peraí que meu... Pronto, voltei aqui. Saiu aqui da página da igreja. Aqui está dizendo sobre João Batista. Está falando do papel de João Batista na história da salvação. Diz que João é o cumprimento das profecias que foram feitas lá em Isaías, preparando o caminho do Senhor. Que ele é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, anunciando a vinda do Messias.
A gente primeiro falou de transformação, falou de preparar o caminho, falou do arrependimento. E agora a gente está focando o papel de João em toda essa trajetória aqui como profeta de Deus. Quando a gente vê João, que é o cumprimento das profecias lá de Isaías, eu também vejo a igreja como cumprimento da profecia que Jesus deixa lá na oração, quando o Senhor vai orar lá no Getsemane, quando o Senhor entra, oh aleluia, eu estou vendo o cumprimento, querido, da profecia do Senhor, do próprio Senhor Jesus, lá quando ele chama a igreja, quando ele apresenta a igreja ao Senhor, ele diz: Pai, eu não clamo apenas por estes, mas eu clamo por aqueles que hão de vir. Eu clamo porque estes aqui estão me vendo, mas eu clamo por aqueles que ainda vão ouvir e que vão me aceitar. Quando Deus fez essa oração lá no Getsemane, falando de cada um de nós, como os profetas de Deus nessa geração, como filhos de Deus nessa geração, como homens de Deus nessa geração, tendo a responsabilidade, sabe de quê? De preparar o caminho, porque o rei está voltando. O rei está voltando. E Jesus falou: não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que hão de vir, por aqueles que hão de ouvir a tua palavra, por aqueles que hão de conhecer pela palavra, por aqueles que vão crer pela palavra. Porque quando Tomé disse que só creria se visse a mão dele e visse os cravos na mão, o Senhor falou assim: Tomé, bem-aventurado sois aquele. Tu só tá crendo, Tomé, porque você tá vendo. Mas eu vou te dizer uma coisa: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Isaías não viu, mas creu. Daniel não viu, mas creu. Moisés não viu, mas creu. E nós, que também não vimos o Cristo encarnado, mas cremos nele. E levantamos essa bandeira da justiça, essa bandeira da verdade, essa bandeira do evangelho. E cremos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus opera, que Jesus purifica. E cremos que só Ele é capaz de curar o homem, transformar o homem da justiça e do juízo e trazer o homem para a verdade, ao arrependimento. Nós estamos como servos de Deus aqui nessa terra, preparando o caminho, simplesmente porque o nosso rei está voltando e já vemos os sinais. Assim como João Batista viu, assim como João Batista creu que aquele que estava entrando naquelas águas, ele não era digno sequer de desatar as suas alparcas. Hoje nós vemos os sinais desse grande rei, os sinais de que o Senhor está voltando. Vemos os sinais que estão descritos no livro de Apocalipse, sobre o amor da humanidade se esfriando, sobre a iniquidade aumentando, filhos contra pais, pais contra filhos, reino contra reino, nação sobre a nação, esse equilíbrio, esse desequilíbrio da natureza. Estamos vendo os sinais que o nosso rei está próximo, e a nossa responsabilidade aqui como igreja não é ficar presa a quatro paredes, mas nossa responsabilidade como igreja é: preparai o caminho do Senhor. Existem almas que precisam ouvir desse evangelho. Existem almas que precisam ser abraçadas por esse evangelho. Existem almas que precisam estar sedentas desse evangelho. Não dá mais para eu vir para a igreja e saber que meu irmão está dentro de casa sem ouvir o evangelho. Liga para ele e traz ele para a igreja junto contigo. Vamos orar juntos. Vamos jejuar juntos. Ele está sem força, ele está fraco. Vem cá, meu irmão, eu te amo. Vem aqui comigo. E se o irmãozinho está murmurando, diz para ele: irmão, não é momento mais para murmurar, não. Vamos orar, vamos continuar juntos, vamos seguir em frente, vamos olhar para o alvo. O que importa é Cristo, porque é tudo sobre ele. O rei está voltando. O rei está voltando. E os sinais estão próximos. E o que eu vejo também numa característica muito grande, queridos, do evangelho, é uma vida de simplicidade que João tinha e de completa dedicação a Deus. Vida de simplicidade.
Preparai o caminho do Senhor também nos traz essa vida de simplicidade, porque Deus é simples. Complicado é o homem. Deus é simples. Quer ver como é que Deus é simples? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo como a ti mesmo. Acabou. Deus é simples. Quem complica somos nós. Você está compreendendo? Uma vida de simplicidade e dedicação a Deus. Mateus 3:4. Vamos ler lá. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João se veste de roupas de pelo, de camelo, e eu não consigo imaginar uma pessoa vestida com roupas de pelo de camelo. João se veste de pelo de camelo, se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. O mel silvestre, até aí, tá na benção. Né? Eu lido com cozinha, eu uso muito mel. O mel tá na benção. Roupa de gafanhoto. Não, é roupa com pelo de camelo e se alimentar de gafanhoto. Que homem é esse? Um símbolo de vida de austeridade e completamente separado de um sistema religioso corrompido. Para aqui com João não tinha o evangelho da prosperidade. Aqui para João não tinha o meu vestido é mais bonito que o seu. Não tinha. Deus ama as coisas simples da vida. Veja bem, eu amo vestidos. E se Deus está te dando condições de você ter o vestido mais bonito, mais lindo, minha irmã, ou você, meu irmão, ter o sapato mais lindo, compre em nome de Jesus. Se Papai do Céu está te dando, aproveite. Não é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala dessa simplicidade, quando a gente fala dessa vida dedicada a Deus, não é sobre se você se veste com roupas caras ou não. Não tem nada a ver sobre isso. Mas é sobre você. Sobre nós. Sobre mim. Como eu me comporto diante da vida? Será que eu me comporto com humildade? Ou eu me comporto com arrogância? Porque eu já vi muito pobre arrogante e muito rico humilde. E já vi o inverso também. Você está compreendendo como é que a gente está querendo dizer? Esse preparar o caminho não é sobre ser rico ou ser pobre. Esse preparar o caminho, essa simplicidade é entender que Deus é o que me sustenta. Que o Senhor é tudo para mim. E que o Senhor me basta. E aquilo que o Senhor me der vai ser de alegria para minha vida. Se o Senhor me der A, eu vou ficar feliz com A. Mas se o Senhor me der menos A, eu vou estar feliz com esse menos A. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. É a que Deus fecha, ninguém abre. E se a porta for grande ou se a porta for pequena, mas Deus que me deu vai ser uma bênção. E que tudo que eu tenho vem de Deus. E que eu não sou superior a ninguém, nem inferior a ninguém, porque somos todos servos de Deus, filhos de Deus, amados do Senhor. É isso que João está mostrando aqui, que dá para a gente ser simples e ter uma vida dedicada ao Senhor. Sem achar que o evangelho é só prosperidade financeira, não é isso. O evangelho são boas novas. Evangelho é crescimento. Evangelho, sabe, é joelho no chão. Evangelho é oração. Evangelho é sustentar o meu irmão em oração. Evangelho é dividir. Se eu só tenho um ovo, vamos dividir esse ovo entre nós dois. Evangelho é você estar feliz com ovo com arroz. Ou não tem ovo, não tem arroz, mas tem a farinha, eu estou feliz do mesmo
jeito. Evangelho é isso, evangelho é sorrir, porque o Senhor não tem deixado faltar nem o pão, nem a água. O evangelho é sorrir diante da tribulação. O evangelho é estar junto. O evangelho é voltar ao primeiro amor. O evangelho não é escolher do lado de quem que eu vou sentar, mas o evangelho é ver todo mundo como irmão, todo mundo como igual. Oh, coisa boa, o evangelho é ser igreja. É isso que João estava mostrando aqui. O evangelho é simplicidade. E é isso que a gente tem visto na nossa igreja. Eu tive na igreja agora, né? Que mês que eu fui agora? Foi esse mês agora, não foi? Não, mês passado. Foi o chá, foi mês passado. Irmãos, eu fiquei encantada de coração. Eu fiquei encantada com o evento, eu fiquei encantada com o chá, fiquei encantada com tudo, mas eu fiquei mais encantada foi com a união da igreja. Sabe? Todo mundo trabalhando em prol de um propósito, o aniversário da igreja, que isso é tão lindo. É sobre isso que João está falando, é sobre isso, sobre preparar o caminho, sabe? O foco, a igreja vai todo mundo pro cinema, vamos todo mundo junto pro cinema. Mas não só tem pipoca, vamos todo mundo dividir a pipoca, se a gente for pro cinema. E se só tiver pão de queijo, vamos todo mundo dividir pão de queijo. E se só isso é lindo, queridos, porque isso é igreja, é preparar o caminho. Porque aquele que vem de fora, muitas vezes ele não está acostumado com essa união. Verdade. Aquele que está de fora, ele está acostumado com o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquele que está de fora não compreende que Jesus é capaz de multiplicar a farinha. Porque se ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, ele é capaz de multiplicar a farinha para que todos possam comer. Da mesma forma que ele fez com a viúva, que multiplicou o azeite da viúva. É esse Deus que a gente serve. Sabe? O Deus que dá simplicidade, ele faz todas as coisas. Preparar o caminho. E o que a gente está feliz é que a nossa igreja prepara o caminho. E graças a Deus que o nosso pastor trouxe isso pra gente. Preparai o caminho. Em todos os aspectos. Sabe? Tapando cada brecha. Tapando cada espaço. Preparando o caminho para o nosso Salvador. Feliz com o crescimento, sabe? Disso aqui, ó. Evangelho. Ei! Como é bom a gente poder entender e compreender que preparar o caminho é porque o nosso Rei dos Reis está voltando. É porque o nosso Rei dos Reis está chegando. E por isso que ele falou, o preparar o caminho não foi lá atrás. Não foi somente porque Jesus, homem, estava chegando na terra. Preparar o caminho continua vivo até hoje. Até porque o Rei está voltando. E a Bíblia vai dizer que ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A verdade é Cristo. E nessa simplicidade a gente ouve a voz que clama no deserto. O coração da humanidade está muito frio. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa voz que clama no deserto, porque tem pessoas feridas. Tem pessoas que a sua vida parece um deserto. E quando eles começam a ouvir a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz de salvação, dizendo, ei, existe um caminho para você. Existe um que te ama e seu nome é Jesus Cristo. A pregação de João no deserto é simbólica. É uma missão que preparou ali o centro religioso de Jerusalém. E hoje essa pregação prepara o centro religioso das nossas vidas. É uma renovação espiritual genuína. Ei, preparai o caminho, porque o nosso rei está chegando. Arrependei-vos, porque o nosso rei está chegando. Está dizendo, olha, eu conhecendo Jesus imperfeito, ele me ama como eu sou, ele pode amar você também. E você fala para aquela pessoa que não conhece Jesus, diz, ele te ama também. Vem para cá. Vem comigo. Tem espaço para você. Preparai o caminho. Preparai o caminho.
que ele está voltando. O poder de uma mensagem clara é muito especial, queridos, e essa palavra realmente trouxe uma nova visão. Nós, como igreja, que temos que ter fome e sede de Deus, fome e sede de pregar o Evangelho. Como é importante a gente pregar esse Evangelho. Mateus 3, de 5 a 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Essa passagem, quando eu li, eu confesso aos irmãos que eu tô orando muito, porque o nosso pastor falou no domingo sobre a importância do evangelismo. Então eu tenho orado muito para que a gente possa fazer um mega evangelismo e ver aquelas pessoas que não conhecem Jesus chegando e abrindo seus corações, dando espaço para o Espírito Santo agir, sendo tomadas pelo agir de Deus, colocando as suas vidas diante do altar de Deus. E eu creio que assim que o nosso pastor puder fazer esse evangelismo, porque eu creio que isso está queimando no coração dele, para ele fazer esse evangelismo, a gente vai conseguir fazer isso em nome de Jesus. Imagina quantas vidas o Senhor vai trazer para o reino. Imagina quantas vidas vão adentrar ao reino. A gente vai poder dizer que essa mensagem que está sendo clara, que atrai multidões, preparai o caminho, porque existe espaço para você que não conhece esse Jesus. Existe espaço para você que está nesse hospital achando que a sua vida acabou. Existe espaço para você que já tentou tantas vezes se matar, se suicidar. Existe espaço para você, Jesus não te abandonou. Você que muitas vezes está longe do evangelho, que acha que Jesus não te ama. Ei, Deus te ama, volta para casa, volta para o Senhor. Você esposa que está achando que a sua vida acabou. Você filho que está achando que a sua vida acabou. Marido que está achando que a sua vida acabou. Não, Jesus está dizendo, essa mensagem é clara e atrai multidões. Preparai o caminho, porque você é bem-vindo no reino. Preparai o caminho, porque Jesus te ama. Você não é incapaz. Você não é um esquecido. Você não é a ovelha negra da família. Você não é aquele que é inferior. Não, você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Vem pra cá, porque Jesus te ama e esse evangelho é pra você. Esse evangelho é pra cada um de nós. Independente dos seus vícios, dos seus problemas, Jesus quer você. Deixa que o restante ele cuida. Do restante ele cuida. O que ele quer é você. E nós que conhecemos esse evangelho, ou muitas vezes achamos que conhecemos esse evangelho, porque o evangelho de Deus é tão grande, existem tantos mistérios, né? A Bíblia vai dizer, quão profundas são as tuas riquezas, insondáveis os teus caminhos. A ciência de Deus é muito profunda. Às vezes a gente acha que conhece o evangelho, mas a gente só sabe uma gota. Para nós também cabe essa mensagem. Que preparar o caminho seja todos os dias na nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Que possamos preparar o caminho para que a vinda do Senhor, que está próxima, né, se concretize. Almas sedentas precisam do Senhor, para que a gente possa ver a luz de Cristo brilhar. Para que a gente possa ver a luz de Cristo invadir essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aqui eu encerro essa imersão nesse momento, que é aquilo que eu não pude passar para você, que o Espírito Santo complete na sua vida. Aquilo que a gente não pôde falar, que o Espírito Santo possa completar. E que fique com essa palavra. Preparai o caminho. O rei está voltando. Preparai o caminho. Porque a vinda dele está próxima. Sinais, né? Reino contra reino, nação contra nação. A gente está vendo aí os sinais e o Senhor está chegando. Amém?
Vamos orar? Vamos encerrar aqui. Eu quero, antes de encerrar, quero também agradecer aos queridos, aos amados, sobre as nossas ofertas, os nossos dízimos. Muito obrigada. E se você quer ajudar a nossa igreja, porque a gente também é para fazer, para a gente ter, sabe, todo esse acesso aqui que a gente tem, a gente precisa realmente de um apoio financeiro. A gente tem contas a pagar, a nossa igreja paga aluguel. Então, se você puder contribuir, a gente já agradece aqui a nossa membresia fiel. Ou a nossa membresia nota 1000 para vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Membresia fiel que chega junto nas ofertas, nos dízimos, nas colaborações, mas também os nossos parceiros. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando. E se você ainda não dizimou, se você ainda não ofertou, essa oportunidade, os dados bancários da nossa igreja estão aí. O Pix da nossa igreja, o CNPJ da nossa igreja, você pode contribuir quando você quiser, no valor que você quiser. Esteja livre para isso. E se você não tem condições nesse momento de contribuir financeiramente, ajude-nos em oração. Vá visitar a nossa casa. Visite a nossa casa. Rua Godofredo Viana, número 500, lá na Taquara. Vá nos visitar, por favor. Vá lá nos ver. Nós vamos receber com o maior carinho, porque a gente gosta de receber, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de apertar. Isso a gente gosta muito lá na nossa casa, tá? Eu convido a você a estar conosco em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida da nossa membresia, pelos nossos irmãos que nos assistiram até agora e que o Senhor abençoe e te guarde. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, nesse momento pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve ligadinho nessa imersão. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Pai, colocamos diante de ti agora os teus filhos, colocamos diante de ti, ó Pai, as contas da nossa igreja, colocamos diante de ti a bolsa apostólica da nossa igreja, colocamos os dízimos e as ofertas diante de ti, toma nas tuas mãos, Espírito Santo. Tu sabes que precisamos de um escape financeiro e tu hás de trazer de perto ou de longe, Pai. Abençoa também a bolsa apostólica das outras igrejas. Abençoa os teus filhos, abençoa as senhoras, abençoa as crianças, abençoa os varões, abençoa toda a membresia da nossa igreja. Abençoa os teus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja em nome de Jesus. Abençoa os nossos pastores, os nossos diáconos, os líderes de cada departamento. Vai abençoando os teus servos. Pai, te pedimos agora, visita os lares, visita as famílias neste momento, visita também as pessoas no leito dos hospitais. Tu sabes muitas vidas que estão clamando. Visita agora essa vida que pode estar tentando um suicídio. Agora tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia e entra com teu escape. Visita essa vida agora que está precisando de um socorro, oh Pai. Visita a vida desse pai de família, desse chefe de família que muitas vezes está desesperado sem saber o que fazer. Dá agora, Senhor, abrando o coração agora, derrama o teu bálsamo agora em nome de Jesus. Coloca o bálsamo agora nessa família. Coloca o bálsamo agora, tira todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito contrário agora que caia por terra em nome de Jesus. Traz a paz que excede a todo entendimento. Traz, ó Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, o amor, Senhor. Tira agora todo desentendimento agora em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti também, Senhor, agora toda a dificuldade, Senhor, todas as amarras, quebra em nome de Jesus. Destrói os muros de impedimento em nome de Jesus. Te pedimos agora, Senhor, a união. Te pedimos agora, Senhor, que a igreja unida, que a igreja junta, vai tapando as brechas, agora, Senhor, porque a tua igreja cresce unida, a tua igreja caminha unida, a tua igreja caminha junto, ó Deus, em nome de Jesus. E te pedimos, fortalece o teu povo, ser com o teu povo. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque seja bem-vindo em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, que Deus te abençoe. Os avisos são: domingo, escola bíblica dominical às 16 horas e depois culto às 17 de celebração em nome de Jesus. Pastor não me passou se tem alguma atividade nesse sábado, mas como ele não me passou, eu creio
que não deva ter nenhuma atividade, mas acompanha na rede social da igreja pelo Instagram. Nosso Instagram tá bombando, nosso Instagram tá bombando, então continua acompanhando a gente pelo Instagram, todos os avisos. E você que curte a nossa igreja, posta lá também no Instagram da nossa igreja, faz um story falando sobre o quanto Deus tem te abençoado. Isso, olha só, veio agora, hein? Quanto Deus tem te abençoado nesse ministério. Conta pra gente, a gente quer te conhecer. A gente quer saber o quanto esse ministério tem ajudado na sua vida, o quanto a palavra de Deus tem enriquecido a sua vida. Conta isso pra gente lá, marca a nossa igreja lá em nome de Jesus, marca como é que essa mensagem, preparar o caminho, o que ela mudou dentro da tua vida, o que ela mudou na tua visão espiritual. Marca a gente lá, coloca lá no story e marca a gente. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E domingo a gente se encontra lá na Godofredo Viana, número 500. Graça e paz, até outra oportunidade em nome de Jesus. Até logo.